Queridos amigos do Orla do Dragão, hoje excepcionalmente com um cara maravilhoso para trocar ideia com vocês, todo mundo que tem a sua curiosidade, tem as suas dúvidas, suas perguntas, até mesmo suas ameaças contra um criador de ameaças como para jogadores aflitos. Estamos com o responsável principal disso aqui. Rafael Desvalde, por favor, faça suas honras, meu amigo. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro agradecer o convite do Paulo e do Marcos para estar aqui nesse espaço, poder conversar um pouco com eles, conversar com vocês. Nós tivemos recentemente, ontem, a entrega das prévias finais da coleção Arton, então o material está quentinho entre os apoiadores, tem muita novidade, principalmente de monstros. Então hoje a gente vai conversar bastante sobre o lado divertido, feliz e alegre do RPG, que é massacrar os jogadores. Esse é o lado bom da coisa. Lado cheio de amor. Cheio de amor, carinho. É pra aquecer o coração de todo mundo que tá aqui nessa live. Junto comigo nesse barco, Paulo Weber. Fala aí, pessoal. Como eu vou aqui falar pra você bem breve aqui, o papo aqui, a estrela que é o Rafael, e só tenho a agradecer a presença de todo mundo aí. Obrigado pelos follows, pelos subs. Lembrando que vocês podem fazer perguntas aqui no chat. Nós vamos separar e respondê-las no final para que o papo flui melhor, tá bom? Então estamos nesse combinado, então vamos seguindo. Show de bola. A gente vai realertando aí o pessoal depois pelo chat para poder ficar mais tranquilo. Bom, eu costumo cagar e não me apresentar, mas eu sou o Marcos Oliveira e estou aqui para poder extrair um pouco do suco de Rafael Desvalde. Rafa, a gente tem uma coisa que todo mundo que chega no canal precisa falar pra gente e não tem como você fugir, por favor, queremos saber a história completa. E aí com isso também tem algumas coisas que eu quero tem a introdução que a gente fez aqui, né? A gente ficou bastante emocionado com tudo que aconteceu, né, desde os financiamentos, mas uma das coisas que aproximou bastante foi o seu prefácio dentro do Ameaças. E falava um pouco da sua infância, falava um pouco de tudo que você te inspirou e até chegou nesse momento, né? Conta pra gente como é que foi começar a jogar RPG, quais são os sistemas, as histórias que você gostava naquela época e qual foi o seu primeiro grupo de RPG que jogou contigo. Bom, então vamos lá, pessoal. Bom, para quem acho que muita gente sabe, eu Guilherme Ajambô, aqui do Rio Grande do Sul, né? Meus pais são do interior. Nossos pais, é muito engraçado quando eu falo sobre coisas de RPG, que eu falo meu pai, eles também são os do Guilherme, né? Às vezes eu falo coincidentemente né? Às vezes eu falo meu pai, ele diz o nosso. Mas enfim, meus pais são do interior, vieram de cidades diferentes e as famílias que ficaram no interior, a minha avó materna e meu tio e a minha tia do lado do pai eram professoras da rede pública e elas tinham livros em casa. Minha avó tinha uma pequena biblioteca, tinha uma coleção de livros e mesmo não sendo exatamente o trabalho da minha família, até dos meus outros parentes que foram para outras áreas, a gente sempre teve essa pegada de gostar de ler. Eu ia para casa, passava as férias na casa da minha avó, às vezes passava as férias na casa da minha tia, também tinha uma sala de leitura. Meus pais sempre me incentivaram muito a ler, eu ganhava muita revista em quadrinho, desde coisa da Marvel, Turma da Mônica, Disney, sempre tinha revista, assim. Uma coisa pra ler. Coisa pra ler. E ali que eu falei no prefácio, até eu tô vendo aqui, tá na minha biblioteca, eu acabei herdando da minha avó. Ela tinha muita coisa de literatura fantástica juvenil, infanto-juvenil, e versões da Mil e Uma Noites para criança, várias coisas, contos dos irmãos Hans, toda essa literatura mais clássica, né? E eu passava muito tempo, ainda mais que às vezes eu passava as férias de inverno e daí tinha que ficar dentro de casa. A minha avó morava numa cidade chamada São Francisco de Paula, que fica na mesma serra de Gramado e Canela, então o inverno lá é frio, não é pra ficar indo pra rua. Passei um perrengue lá já. E casa velha, de madeira, antiga, daquelas casas de colonização portuguesa, eu ficava lá no sótão lendo e eu viajava, aquilo lá, acompanhava os personagens e viajava naquilo. E eu sempre gostei dessa coisa de fantasia e eu acabei descobrindo RPG
em 80 e poucos, tinha um caderno de cultura na Zero Hora. Zero Hora é um jornal local aqui do Sul. E era um caderno na época que as pessoas falavam sobre coisas que elas conheciam relacionadas à cultura. E alguém escreveu um texto sobre Dungeons & Dragons que a pessoa conheceu em Portugal. Nem se falava de RPG aqui no Brasil. E a pessoa descrevia aquele jogo, eu pirei, assim, eu comecei a fazer pegava uns jogos de tabuleiro e tentava inventar alguma coisa parecida. Meus amigos eram tudo minhas cobaias. Mudei um tabuleiro de War pra fazer como se fosse uma floresta, e eles tinham que andar nas casas. Eu tinha umas maluquices. Maneiro. E daí, numa época que eu não me lembro, acho que foi em 92, 93, eu tava terminando o segundo grau, a Devir lançou GURPS no Brasil. E eu acabei, a gente fez uma vaquinha, comprou. Eu vou falar algumas coisas de comprar material e a galera talvez vá achar estranho, mas em 92, 93 não tinha internet. Não tinha loja. Importar coisas era muito difícil. Nós comprávamos os nossos produtos de jogo, dado, livro, ou de uma loja que tinha em Porto Alegre, ou nós importávamos de uma loja que ficava no Rio de Janeiro, chamava Alfarrabista. Só que naquela época a telefonia era pública, então para fazer uma ligação interurbana era caríssimo. Nós literalmente juntávamos o grupo, nós fazíamos uma vaquinha para pagar a ligação. A galera não tem noção. Seria hoje assim, imagina tu fazer uma ligação para uma loja no Rio de Janeiro e pagar 200, 300 reais. Era baixo. E então nós fazíamos o pedido com base nos anúncios que saíam nas revistas, ligava rapidinho, e assim, tudo era adolescente, nós não tinha dinheiro. E então eu comecei a jogar com GURPS. Depois, uns meses depois jogando, eu conheci um rapaz, na época, eu digo rapaz, porque na época hoje ele é tão velho quanto eu, que era um rapaz que era filho de uma mãe brasileira com um pai americano. Ele passou a infância nos Estados Unidos e ele voltou pro Brasil, e ele tinha os livros de Dungeons & Dragons, da primeira edição. Nossa. E ele começou a jogar RPG, ele organizou a cena RPGística aqui em Porto Alegre, e tinha aqueles livros, ele deixava, às vezes a gente xerocar as partes importantes e tudo mais. Depois a própria Devir começou a importar e a gente foi comprando livros, fazia tudo na base da vaquinha, porque era livro importado, não tinha. E eu comecei a jogar muito como jogador. Nós tínhamos um amigo que era mais velho, que era o nosso mestre, e um dia ele acabou, não me lembro se ele adoeceu, ele estava com algum perrengue da faculdade, e ele disse, não vou poder mestrar, e eu resolvi mestrar. E daí eu gostei, na verdade hoje eu gosto de jogar, eu gosto dos dois papéis, mas eu me divirto mais, eu gosto mais de mestrar mesmo. Se chega assim, o que tu quer fazer? Não, deixa que eu mestro. Por que será, né? E daí meio que foi uma coisa orgânica, comecei a trabalhar, comecei a jogar bastante, comecei a me envolver com jogos. E nós tínhamos na época, a Jambô era uma locadora de filmes e jogos de videogame. E nós começamos a vender produtos de jogos analógicos, RPG, quadrinho e tudo mais, e foi assim que a minha introdução profissional ao mundo do RPG, na verdade, foi no comércio, né? E até que perto do ano 2000, 2001, nós tivemos a decisão de começar a produzir livros dentro da loja, montar um departamento editorial, né? E nós começamos com o licenciamento da Atlas Games, que publicava suplementos para D&D 3.5, né, sob a licença D20. Sim. E daí foi indo, começamos a publicar um suplemento aqui, outro aqui. Depois de um tempo nós já tínhamos... Era aquelas aventuras do Porto Livre? Sim, a série, na verdade, a Atlas publicava uns acessórios. O primeiro livro se chamou Backdrops, que era um livro de cenários com mapas e regras. Cara, eu lembro de ter visto isso, eu lembro. E depois nós fizemos o contrato de licenciamento com a Green Ronin, que é a nossa parceira até hoje. Uhum. E daí sim, lançamos Porto Livre, depois começamos a lançar os cenários deles mesmos, os licenciados deles. E nós fomos avançando e crescendo como uma editora que publicava conteúdo traduzido. Até que surgiu a oportunidade de Tormenta se mudar para nós, através do Leonel, que o Leonel já escrevia para Tormenta, ele já tinha um contato com o trio original, Caçaro, Saladino e Trevisan, e eles queriam mudar de casa, eles tinham todo um processo pelo qual eles estavam passando, e o Leonel ofereceu a Jambô, porque o Leonel também é aqui de Porto Alegre.
O Leonel começou como amigo nosso, daí ele foi seguindo a carreira dele como tradutor, depois escritor, e a carreira dele foi em paralelo. A carreira do Leonel se mistura um pouco com a da Jambô, porque ele era o nosso tradutor principal, ele começou a escrever para a Tormenta, escrever para outras coisas, ele tinha a carreira dele e o que ele fazia dentro da editora, então a gente tinha essa conexão, além da questão de amizade, né? E ele fez esse meio de campo, trouxe o pessoal para cá, daí nós começamos a trabalhar com conteúdo próprio. E daí o nosso envolvimento pessoal com Tormenta, começou pelo meu irmão, e ele e o Leonel começaram a se envolver mais, eu vim depois. E hoje as histórias meio que se fundem, a Tormenta e Jambô, né? São empresas diferentes, mas tem essa relação muito, muito própria. Porque é uma relação que deu certo, a galera do mercado, da galera, na verdade, o consumidor, adorou essa parceria, porque antes a gente tinha um limbo ali de algumas coisas, e a Rick só veio trazendo alegria pra gente nesse querido caminho, né? Que bom. Que bom, eu fico muito feliz, eu voltei um tempo depois de jogar RPG, porque um tempo sem jogar, por conta das situações da vida adulta. Sim. E aí voltei a jogar um pouquinho antes do financiamento do T20. Aí o Paulo me incentivou bastante. Poxa, por que você não entra? Assim, cara, não sei se eu vou conseguir voltar a jogar, não sei o quê. Não sei se eu vou participar. Também tava meio que num perrengue na época. Aí ele falou assim, eu tô participando. Qualquer coisa a gente joga junto. E aí, isso aí, mergulhamos, né? Aí pandemia veio, é onde que veio de fato voltar a jogar RPG, e aí aí é complicado, né? Aí você mergulha, você quer estar muito mais próximo dos amigos e tal. É muito bom. Eu comecei a jogar num ano muito ruim pra se viciar em alguma coisa. Eu comecei a jogar quando eu tava no 3º ano do 2º grau. Nossa. Então eu estudava de manhã, eu fazia cursinho de tarde e trabalhava de noite. E jogava quando dava. Jogava no domingo, 8 horas da noite. Mas daí eu dei sorte, porque eu me formei em administração pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E eu me passei na turma no vestibular na turma que entrava no 2º semestre. Então eu tive um semestre que eu estava com as minhas obrigações cumpridas, já estava na faculdade, só que eu não podia estudar. Daquele semestre eu entreguei para as drogas, era só RPG. RPG e trabalhar, não tinha que fazer cursinho, não tinha... É meu 6 meses de sabático, né? Só jogo. Uma coisa, eu me lembro que nós jogávamos AD&D, eu tinha uma coisa que eu não gostava, que não tinha, em AD&D não tinha uma regra para percepção, para sentidos, não tinha nada. E eu era uma negação em química. Eu matei todas as aulas de química orgânica do colégio, eu matei do cursinho, só que no vestibular da URGS, na época, química era a última prova. E na época, o vestibular da URGS, eles distribuíam as respostas exatamente a mesma quantidade por letra. Então, se tu respondesse toda a prova numa letra, tu tirava a nota mínima. E quando eu cheguei na prova de química, eu já sabia que eu tinha passado, porque a gente ia calculando. E eu disse, eu não vou nem tentar vou marcar tudo, né? E eu tinha que matar tempo. Daí eu fiz uma regra de percepção para AD&D durante a prova de química. E eu não tinha onde anotar, porque não podia sair com o caderno de resposta. Eu fiz na classe e eu digo, e agora como é que eu vou levar isso pra casa? E daí, como era uma coisa assim, eu vou decorar. E daí depois usamos nos nossos jogos domésticos por muito tempo, assim. Mas a minha memória da minha prova de química do vestibular foi ter feito regra de RPG. Nossa, essa daí eu vou guardar. Essa é muito boa. Sensacional. Mas agora, falamos aqui de Tormenta, né? E nós aqui consideramos Tormenta, a Lenda de Ganon, a Ordem Paranormal, como um dos melhores jogos nacionais já feitos. Que bom. Né? Principalmente os 3, acho que foi uma grande revolução. E nós pretendemos ter os 3 aqui, né? A Ordem, estamos produzindo uma mesa de Ordem. Show. E já temos uma mesa aqui no canal de Tormenta e Lenda de Ganon. Mas eu queria saber de você, na sua opinião, assim, qual foi a sua maior contribuição no trabalho? Porque você assina os 3, então isso é muito legal. Assim, vai parecer até um pouco piada, mas a primeira coisa, a coisa em que eu mais me envolvi no Ganon e no Ordem foram os monstros.
O Ordem teve uma equipe muito grande, são vários autores, e meio que em um determinado momento todo mundo tinha mexido em tudo. Então no Ordem é mais difícil separar, mas a parte em que eu mais mexi foram nos monstros. Os monstros, não diferente de Gunner, os monstros chegaram prontos para mim, os conceitos, existia uma métrica básica, começou com o Della, o Pedro e a Sil, que entregaram esse material, e eu fiz a adaptação para as mudanças que as regras passaram, trabalhei com o Dan nos conceitos de layout e arte das fichas, de exposição, mas no Ordem todo mundo pipocou em tudo. Ele é mais difícil separar, é diferente de outros projetos que a gente, por exemplo, no Atlas a gente diz cada parte cada um de nós fez. No Tormenta, o T20 tem dois momentos. A edição do financiamento coletivo, a edição original, eu entrei meio que no meio do projeto. No início do projeto a minha contribuição era mais na parte administrativa da editora e tudo mais, e quando as regras começaram a ganhar corpo eu comecei a trabalhar, e daí nessa parte eu e o Guilherme a gente meio que vira a gente foi trabalhando meio que junto, só que depois que eu comecei a mexer no T20, daí o jogo teve ali seus quase 2 anos de teste e de uso de estresse pela comunidade, que a gente resolveu trabalhar no jogo do ano, que foi ali um ajuste, uma melhoria, acréscimo de conteúdo. Daí ali eu acompanhei todo o processo de revisão de todas as regras, tem uma equipe por trás, tem uma pessoa fantasma que às vezes não aparece muito, que é o Cristiano, que ele começou fazendo revisão e ajuste de regras na versão do financiamento coletivo, e depois ele teve um papel muito relevante tanto nas erratas quanto no FAQ. Sim. Até hoje, ontem ele me mandou 99 mensagens de feedback de várias coisas. Já ontem. E eu meio que coordeno esse trabalho de gerir as regras, porque uma coisa que nós percebemos em Tormenta já quando era Tormenta RPG, porque o Tormenta RPG ele estava atrelado ao sistema D20 ou 3.5, e era um sistema que era bombardeado por muita regra de muito lugar, material que vinha de fora, material que era produzido nacionalmente, etc. E uma coisa que as franquias no geral começaram a criar recentemente, acho que uma das primeiras franquias que começou a trabalhar com isso foi Star Wars, que é tu ter a ideia de uma pessoa que gere um aspecto da franquia. No caso Star Wars era alguém que geria o universo para que as coisas fossem coerentes em termos de universo, e a gente disse, Tormenta precisa disso para regra, a gente precisa ter uma unidade, algo que mantenha o sistema funcionando e que evite, porque alguns dos problemas que D&D 3.5 teve no finalzinho da carreira, começou a sair coisas que tinham níveis de poder e balanceamento muito. Então, eu sou meio que o zelador das regras. Claro, tem muita coisa, principalmente matemática, que eu acabo criando. O Guilherme cria muita regra, ele acaba se escamando, ele não aparece tanto. Ele aparece tanto mais atrelado ao conteúdo, mas ele cria muita regra. Então no Tormenta meu papel, falando especificamente do livro Tormenta 20, foi mais ativo no jogo do ano de fazer esse processo de revisão e de afinamento e de atualização das regras. No Gunner, surpresa, eu escrevi todo o capítulo de monstros, tem monstros inclusive que eu criei para Gunner, consultando o Leonel. Eu disse, Leonel, eu preciso de um monstro para esse nicho, posso criar isso ou tu pensou em alguma coisa? Ele disse, não, vai lá e cria. E eu criei as raças, a parte de regra das raças, os textos, foi eu que escrevi. Sim. Claro, o Gunner, na verdade, ele é um produto licenciado, ele é uma criação do Jovem Nerd, mas ele também é uma criação muito forte do Leonel. Então, tudo que eu ia inventar, a gente tem esse processo de criação, porque os mundos eles estão na cabeça de alguém mesmo que as coisas não tenham aparecido ainda. Então a gente diz, olha, tu tem planos para isso? Se eu colocar isso vai atrapalhar uma história que tu quer contar? Então, coitado do Leonel ficava buzinando esse. Leonel, quero fazer isso. E de tomar um cuidado para também não desmentir futuros produtos, né, que estão em desenvolvimento, né? Exatamente, porque uma coisa legal do RPG enquanto mídia
é que RPG tem essa questão narrativa, a gente está contando história, só que de certa forma tu tem que contar a história pela metade. Sim. Porque a história que nós estamos contando, ela tem que ser o alicerce das histórias que os jogadores vão contar. Claro, tem um romance que mexe o cenário, vai ter um quadrinho, tem histórias fechadas, mas essas histórias existem para povoar o mundo e servir de ganchos para as histórias dos jogadores, que, né, no fundo, dentro desses universos, os astros, as estrelas, são os personagens dos jogadores. E então a gente não pode amarrar tudo, tudo tem que ficar com como é que alguém vai usar isso. E tem o lado matemático, como é que essa regra é divertida de usar, ela é legal, ela vai desafiar o jogador, ele vai ter como pensar como usar isso de forma inteligente. Então tem essas duas dimensões que eu acho bem divertidas, assim. Eu te perguntar, Rafa, esse teu gosto de criação pelas regras, ele vem mesmo pelo background de GURPS? GURPS é tradicionalmente conhecido por ter regras pra tudo, né? Na verdade é meio estranho. Sim, GURPS tem regra até pra acabar buraco. Eu costumo dizer que nós éramos ingênuos e não sabíamos da vida quando nós jogávamos o GURPS. Mas assim, GURPS é muito... GURPS digamos assim, ele é a matéria-prima de muitos memes e muitas piadas, porque ele era um sistema que era muito denso, ele tinha uma proposta que para a época era inovadora, que era ter um sistema que simulasse e abrangesse vários gêneros, Só que porque existe uma história da evolução dos sistemas de RPG, e houve um momento em que se confundia, porque todo sistema de RPG ele é essencialmente um emulador. Ele serve, as regras emulam alguma coisa, um gênero, um formato de narrativa, que é a história que está sendo contada pelo mestre e construída pelos jogadores. Houve uma época em que, porque a gente está falando de RPG, é uma coisa que nasceu na década de 70, a gente está falando aí de quase 40 anos de história, que se acreditava que o RPG ele tinha que simular a realidade. Sim. E esse conceito de que o RPG ele emula um gênero narrativo, ele é relativamente recente. Então, às vezes a gente tem discussões, mas isso não é realista. Não é realista no mundo real ou não é realista numa história de super-heróis? Não é realista numa história de fantasia? Não é realista numa história de terror? Porque a realidade de uma história de terror, ela vai ser diferente da nossa realidade, né? E são coisas que a gente não percebe, mas a gente percebe quando não tem. Tipo, se tu vê um filme e ele não é muito fiel à forma que ele deveria acontecer, aí, isso tá meio estranho. Mas, enfim, eu acabei de tergiversando. Na verdade, o culpado pelo meu apreço por gostar de regras é Magic. Ah, bacana. Porque eu sou juiz certificado, trabalho com Magic, com arbitragem, e eu me certifiquei como juiz em 2000 redondo, 23 anos. E Magic tem uma estrutura de regra, assim, trabalhar com Magic é uma escola, né? E ao mesmo tempo Magic também tem uma narrativa, também conta. Magic não é tão distante do RPG em alguns aspectos de produção, né? E as cartas, quando elas são construídas em termos de regras, elas também são feitas para te contar uma história dentro daquela mecânica. As artes são lindas. E as artes, os caras são. E trabalhando com isso eu me dei conta. Claro, também tem um outro aspecto, isso na verdade mais do lado profissional, mas dentro do RPG o que me incentivou muito é o fato de que a gente não tinha livro. Então muita coisa a gente tinha que criar. A gente levou anos para ter os 3 básicos de D&D. A gente jogava com edições. O meu primeiro personagem era um anão mago, porque a gente não sabia que em AD&D anão não podia ser mago, porque a gente não tinha todas as regras. Hoje o pessoal diz, um anão mago, o que tem? Mas em AD&D não podia, não pode. Era só... Tipo, anão não tem magia. Não, era humano, elfo, meio elfo e gnomo. É isso, quer jogar de mago, é isso. Então a gente inventava muita coisa. Eu e os meus amigos, quem jogava comigo aqui, depois o pessoal não seguiu no mercado, eles foram ter profissões de adulto, de gente grande. Mas a gente tinha essa coisa, não tinha todas as peças do brinquedo, então a gente tinha que inventar.
Essa Então, daí é muito boa, Joe. Então um pouco foi isso. Eu cresci jogando RPG, tendo que completar as lacunas. Nós era meio tipo cientistas do Jurassic Park, assim, quando eles têm que preencher o DNA dos dinossauros, sabe? No primeiro filme. Vamos colocar o DNA do sapo aqui e tá tranquilo. É isso aí. Vamos que vamos. Eu tenho uma história de GURPS que eu também comecei a jogar. Não comecei com 3DT, né? Mas o sistema que na minha adolescência eu segui jogando foi com GURPS. E uma coisa que eu devo falar que foi uma coisa importante pra mim é que eu tinha uma certo avesso ao AD&D, que eu peguei também a época do AD&D, e ao D&D, porque quando você construía um personagem, eles eram muito próximos um do outro. Se você tivesse 2 guerreiros numa party, por exemplo, eles 2 eram basicamente a mesma coisa, né? E aí o GURPS, ele me dava diversificação e me dava mais liberdade de criar. Eu poderia fazer um guerreiro mago sem problema nenhum. Então só que eu também era meio viciado em regras. Não, mas naquela época tinha uma desavença muito grande entre... Tinha um cisma RPGístico entre o pessoal que jogava GURPS e que jogava D&D. Isso aí foi mudar quando chegou o Vampiro, que daí entrou um terceiro inimigo, daí o pessoal... O inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Mas... Eu tenho uma história. Na mesma noite eu morri num live de Vampiro e numa mesa de AD&D. Na mesma noite. Na mesma noite. Eu era eclético, eu morria nos 2. Eu acho que eu entendo isso, como morrer como personagem é meio normal. Não vou nem entrar nesse detalhe. Não vamos entrar nos gatilhos que o André cria de TPK, porque aqui é complicado. Tem uma mesa do nosso amigo, do André do Cadê o 20, que ele chama de TPK, que é o teste público de criaturas com K. E tá aí, aqui ele no chat. Então deve estar xingando aí a gente agora. E ele faz a gente sofrer em todas as mesas. Então ele convida a gente periodicamente pra jogar um TPK. E acho que só o Paulo conseguiu sobreviver até agora. Não, eu joguei um Breves Aventuras dele. Foi Breves Aventuras, não foi TPK ainda não. Ainda não me chamou pro TPK ainda. Não, a gente morreu e... Fica a denúncia. Só tem só um grupo sobreviveu até agora, e mesmo assim acho que morreu do grupo, então tá bem difícil de vencer os TPKs dele. Mas também a gente vai falar depois disso, porque ele cisma de colocar uns 4 níveis de ND acima do grupo, sabe? Mas é porque ele tem vocês em alta conta. Ah, tá. Tipo, tu Rafa, só maltrata se tu respeita. Eu tenho uma filosofia aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso assim, o mundo é vivo, o dragão não vai olhar pro nível, o herói de nível 1 e falar, olha, eles são crianças, eu volto aqui depois. Exatamente. Eu digo, o dragão tá lá, é só não ir. Não vai. Vai entrar na floresta que vive um dragão. Por quê? Vai porque quer. Depois a gente conversa um pouco sobre isso, né, André? Fica tranquilo, tá? Eu ainda vou te xingar mais vezes hoje. Mas essa minha história com GURPS, ela veio para poder diversificar. E eu lembro da frase que eu falei pro Paulo quando eu peguei o teste de Tormenta, que eu falei assim, cara, é muito legal porque o fato de ter adicionado as origens, você diversifica os personagens de um tal nível que você quebra, tipo, você pode ter uma party de 5 guerreiros, os 5 vão ser diferentes. Vão criar condições diferentes ali. Eu achei isso muito bom. E acho que é uma das gratas surpresas que eu tive com esse novo sistema, né? A customização também ao longo do avanço, tipo, não gosto de falar muito assim, mas tipo assim, cada jogos são jogos diferentes, mas tipo no 3.5, né, do D&D, o guerreiro de nível, tipo, o ladino de nível 3 tinha as mesmas habilidades. Então você sabia mais ou menos o que ele tinha no nível 3, o que cada um tinha, né? Não importa se eram 2 ladinos diferentes. Você mais ou menos sabia o que cada um era capaz de fazer. O Tormenta não. Tem um ladino que pode ser focado em armadilha, um ladino que pode ser focado em ataque furtivo, e por aí vai. Tipo, você pode fazer uma customização diferente. Você não tem o mesmo personagem no nível 3 ou no nível 5 e por aí vai. Um dos nossos desafios, agora tu falou isso, eu lembrei, eu e o Guilherme discutindo na escada do escritório, porque a gente estava debatendo sobre isso. Um dos desafios do Tormenta 20, que a nossa proposta era um sistema que ele fosse
simples e acessível para que as pessoas pudessem começar a jogar rápido, porque a gente sabe que o tempo que as pessoas têm para lazer varia de acordo com a idade, o momento da vida, vários fatores, mas a gente queria oferecer um RPG que tu vai sentar e vai jogar, montar o teu personagem rápido, vai ensinar para os teus amigos de forma rápida, porque RPG tem uma curva de aprendizado que às vezes dificulta. Quem trabalha com jogos, principalmente, sabe que baixar a curva de entrada é um desafio, né? E ao mesmo tempo nós queríamos, os nossos jogadores querem personalizar, eles querem que o personagem seja seu. Então nós estamos bem satisfeitos com o equilíbrio entre a complexidade, a simplicidade do sistema e permitir. Poderia ser mais microgerenciável, a gente poderia ir até o infinito, poderia ser mais simples, poderia ter um troço meio monobloco que tu escolhe, mas eu acho que existe eu fiquei muito feliz esses tempos, um amigo meu foi jogar conosco, o jogo já estava em andamento, fui montar um personagem para ele rapidinho, e nós montamos um personagem de 10º nível em uns 10 minutos. É mais ou menos isso. A menos que seja arcanista. Aí leva um pouquinho mais de tempo. Daí tem que ficar escolhendo magia. Né? E, claro, era um personagem fácil, porque era um golem guerreiro, mas ao mesmo tempo era o que a gente queria sentar e jogar. Então a gente está bem satisfeito. Assim, nós acreditamos que chegamos onde... Já que você está falando de quanto você ficou satisfeito, então, a gente tem os 3 carros-chefe, né? Acho que a gente pode chamar de 3 carros-chefes, né? Que a Jambô tem, né? Tormenta, Gunnor e Ordem Paranormal. Você pode falar um pouco de como... do que você mais gostou de fazer neles, obviamente já até citou algumas coisas, mas aquilo que te dá orgulho, cara, isso, por exemplo, quando eu criei esse monstro aqui pra Gunnor, tipo, me deu água na boca, sabe, tipo, aqui dali eu senti o veneno escorrer. Assim, começar por Gunnor. A coisa mais específica, cada vez que eu olho para esse livro eu tenho... Primeiro tem uma coisa que pra mim pega muito, que é quando eu vejo o livro diagramado com arte. Porque parece que... Porque o processo ele acontece em etapas e geralmente tu escreve ali num Word, num editor de texto, e o livro ele é um conjunto, então é como se a tua parte da equipe, como se tua parte entrasse na equipe. Então, por exemplo, no Atlas eu escrevi o Deserto da Perdição. Eu fui ver o Deserto da Perdição diagramado e pronto com as artes ontem. Nossa. E é diferente, assim. Então, e como eu trabalho muito com o monstro, que tem muita arte, é diferente tu pensar numa coisa e ver que um outro artista pensou naquela mesma coisa. Enquanto eu materializei aquilo com texto e regra, aquela pessoa materializou aquilo com arte, e a gente tá chegando E daí tem uma troca, tipo, eu não imaginei que o chifre fosse ser desse tamanho, como ficou legal. Mas os demônios de Gunnor. Porque os demônios de Gunnor, eles têm um papel muito importante na história. E eu relia cada parte, eu ficava voltando no livro, foi o que eu mais incomodei, Leonel. E foi uma experiência diferente pegar uma obra literária, já estava consolidada, já estava escrita, e vou traduzir isso para o sistema e completar as lacunas. Porque nem todas as coisas que os demônios fazem acontecem no romance, porque tem demônios que não aparecem, mas existem na hierarquia. Então, participar disso E também tem aquela coisa, tipo... eu tenho muito respeito pela obra do Leonel, assim, não é só porque é meu amigo, mas acho que a contribuição dele para a fantasia brasileira, e tu entrar nesse mundo e participar disso é muito gratificante, assim. Então, os demônios eu tive um prazer especial, assim, eu olho para eles e eu fico feliz. Eu tô tentando matar uns jogadores com eles, que tá dando trabalho. Cara, eu nunca vi um grupo que só tira 20, ô desgraça. Isso é terrível, eu tenho pavor disso. Eu tenho nojo desse tipo de gente que tem sorte nos dados. Você mencionou o Deserto da Perdição, né, como um carinho especial por ter feito, né? O Halak-Tur foi uma ideia sua de mudar, de chamar o deserto? Sim, na verdade, sim e não. Uma das diretrizes quando nós trabalhamos no Atlas era
completar, era explicar, apresentar o mundo, entregar uma Arton mais completa, mais colorida, e completar, preencher algumas lacunas de coisas que, pela evolução do cenário, por falta de tempo, porque nunca houve oportunidade, nunca tinham sido preenchidas. E uma das coisas é que várias regiões ganharam nome. Ubani, Halaktur, porque nós pensamos que esses lugares precisam ter... Eles têm epítetos. Deserto da Perdição pode ser um nome, mas a gente... É um mundo, as pessoas vão ter um nome, elas têm o seu idioma, como é que a gente vai completar isso? Então, em vários casos, teve casos que o nome é uma expressão, tem um significado, mas outros a gente batizou mesmo. E o Deserto da Perdição já tinha algumas coisas pré-escritas, porque o deserto é um cenário e é uma parte importante da trilogia da Tormenta. O Leonardo escreveu vários elementos, e também é engraçado porque a gente tem que completar coisas que já existem. Então tu tem que... e às vezes aconteceram coisas diferentes na narrativa e a gente tem que completar, ligar os pontos. Né? Mas os nomes... cada parte do Atlas foi escrita por autores diferentes que tiveram liberdade para criar coisas, depois nós revisamos e demos uma unidade, né? Mas em geral as coisas foram criadas por quem escreveu. Né? E os nomes do deserto ali, com exceção do que já existia, com os príncipes atuais, os sultões atuais, o resto ali fui eu que criei ali. Daí teve pesquisas, ideias e coisas, puxar umas referências de várias regiões e coisas de fantasia também. Eu devo falar que eu tô apaixonado pela parte da Malkar, não sei quem foi que escreveu, mas eu tenho uma historiazinha que eu quero contar de da Malkar ali que... Eu tentei começar, mas depois que eu li novamente, eu fiquei assim, puta, vou ter que reescrever, tem que fazer tudo de novo. Que bom! Eu tô muito feliz. Eu ainda não cheguei no deserto, quando ler eu vou mandar o feedback do que eu achei. Cara, a arte de abertura do Deserto da Petição, que coisa linda, cara. É bem a cara do Rafa mesmo, um monstro atacando pessoas. Aquela arte foi bem legal, porque aquela arte representa muito como nós trabalhamos. Porque ela tem um pouquinho de todo mundo ali. O conceito, o desenho, o conceito do monstro, o conceito da cena, aquilo aí a gente debateu, o Dan deu uma contribuição fenomenal. Então ela é assim, a gente consegue apontar quem fez cada pedacinho, mas não tem um... Eu gosto dela por duas coisas. Primeiro, porque eu gosto dela, eu gosto daquele monstro. Ele é um monstro que vai surgir em algum momento em termos de regras. Eu gosto do deserto, porque é a parte que eu escrevi, mas ela... ele vai ser um monstro novo? Eu pensei que fosse um monstro já conhecido. Não, ele é... Ele é as influências de conceito dele é o lance de um verme do deserto, de uma hidra. Sim. Tem um mistério, porque aquelas cabeças ali, elas são parte de um bicho só, elas têm mas aquilo ali vai sair como um monstro, vai. Assim como muita coisa. Vocês não têm noção de quanto conteúdo a gente escreveu. Por exemplo, do Deserto da Perdição eu posso falar. Eu escrevi quase o dobro que já existe de deserto, porque a gente foi colocando ideias e disse, agora a gente tem que filtrar o que é mais relevante agora, o que faz sentido apresentar, o que cabe, né? Mas tem, acho que mais um atlas e meio, assim, escrito por todo mundo, de coisas. A gente não liga de outro financiamento, não, pode ficar tranquilo. E elas já existem no mundo, elas vão surgir em algum momento, mas já existe no mundo. A Arton já tem essas coisas, né? Então eu acabei me perdendo, mas aquela arte ela tem um significado legal. O que eu tava falando? Você tá falando sobre o monstro e tem a ver com o jeito que vocês trabalham. Sim, foi o fato de que é uma coisa que todo mundo participou ali. Ele é legal porque todo mundo tem um pouquinho de cada um de nós ali, né? Não... Muito bom. Muito bom. Eu não sei nem como responder a isso tudo, porque realmente está bem empolgante, está muito legal, o trabalho de vocês está sendo incrível, mas se for fazer o Atlas 2.0, deixa pro ano que vem, que esse ano a gente faliu, tá? 3DT tá
O torneio Não, tá agora- aberto pra gente. Todo mundo precisa respirar, nós temos que respirar, vocês têm que respirar, tem que curtir o material, tem que usar, tem que aproveitar. Tem muita coisa pra usar. Mas assim, nós já temos planos de coisas que vão vir. O pessoal às vezes nos cobra por que não tem isso, não tem aquilo. Porque tem outros livros, tem outras histórias para serem contadas, tem coisas que vão fazer mais sentido em determinados momentos. Mas a gente não parou. A gente vai dar uma respirada, mas já tem coisa. Show de bola. Vamos pro. A gente tá aqui, ó. Tá bem coisa. Tem pergunta pra caramba. O chat tá surgindo com algumas outras também. Vamos lá. Falando um pouquinho do seu jeito de jogar, no caso, nos seus momentos livres, né? Você falou um pouquinho que você é mais narrador, né? Mas eu queria saber, tipo assim, dos três aí, do Tormenta, da Lenda, do Ordem, você mais narrou, jogou? Como é que tu pensa com cada um deles? Assim, hoje, isso varia um pouco de acordo com... Porque o meu grupo, na verdade, eu tenho uma situação que para algumas pessoas é um pouco diferente, porque eu sei que hoje em dia tem vários jeitos de jogar, vários jeitos de formar grupo. Sim. Tem gente que joga por guilda, tem gente que joga com conhecidos. Eu tenho a sorte, até pela posição, de ter muitos amigos pessoais que jogam RPG, então acaba sendo uma coisa, se funde muito com a nossa convivência entre amigos. Só que assim, nós estamos mais para perto dos 50 do que... Então, tem gente que tem filho, tem gente que tem trabalho, às vezes a gente não consegue manter uma regularidade, mas na média eu jogo 2 vezes por semana, que é bastante. Uma vez eu mestro com um grupo, outra vez eu jogo com outro grupo. No grupo que nós estávamos jogando uma campanha de Tormenta, que terminou no 10º nível, era uma campanha que tinha um momento para terminar, e agora nós vamos começar uma campanha de Ordem Paranormal. Nós já montamos os personagens. Bacana. E um pouco por minha culpa, por causa das entregas, eu acabei cancelando alguns jogos. Quem vai mestrar é o Lucas Borne, que agora foi pro Rio, pra Bienal, então ele obviamente não vai mestrar, ele tá lá no Rio, mas acredito que quando ele voltar as estrelas estão alinhadas e a gente vai jogar. Já montei meu personagem, ele é um motorista de ambulância, socorrista, filho de um advogado rico. Ele resolveu trabalhar com saúde porque ele queria uma forma de devolver um pouco para a sociedade. Ele teve um encontro com o paranormal que a gente ainda não definiu e acabou entrando para a Ordem. Ele é um cultista. Opa. Tem uns poderes de cura, algumas coisas lá, mas a gente não começou a jogar, então tá muito basicão. Eu ainda não consegui jogar Gunner sem seus playtests. Tem um amigo meu que estava a fim de mestrar também, mas o emprego dele tá osso. Ele é gerente de equipe numa empresa de software, então enroscou, mas tá lá, ele tá com o livro, e eu tô mestrando uma campanha de Tormenta que tá prestes a terminar. Ela é antiga e eu tô um pouco afim de terminar porque eu quero começar uma nova com material novo. Mas ela faltam uns níveis ainda ou não, porque o pessoal anda dando umas rateadas, agora eles vão ter que enfrentar o inimigo deles lá meio que despreparados. Pode ser que segunda-feira eu resolva esse problema. Pode ser que em breve tenha uma campanha nova surgindo, né? Não seja por isso, já que você ainda não jogou Gunner, pode vir jogar uma mesa com a gente. Eu adoraria uma participação especial na mesa, principalmente se você quiser vir maltratar personagens. Podemos alinhar isso aí. Entregamos esses livros aí em outubro, se tudo der certo, a gente vai estar. A gente estaremos livres. Já tô suando aqui já. Eu tenho, mas daí não é da editora, mas não é dos sistemas da casa. Eu tenho uma campanha curta, vai ser umas 3, 4 aventuras que eu quero mestrar para esse nosso grupo quando é uma folguinha de The Expanse. Legal, muito bom. Tô fazendo uma coisinha diferente. Eu gosto de sci-fi também. Alguma experiência disso virar um stream? Assim, por enquanto não. Primeiro porque é uma coisa mais doméstica, e segundo que eu acho que a gente não vai conseguir a periodicidade, mas eu tenho vontade, eu tenho interesse de em algum momento ter uma coisa mais visual aí, participar ou me autoconvidar para alguma campanha ou mestrar algo.
Não, eu achei legal, assim, quando teve o lançamento do Brewose, vocês já fizeram uma stream pra já mostrar pra galera como funciona o jogo. Isso foi muito legal. Sim, 3DT tá tendo a mesma coisa, pra mostrar pra galera, tipo, se uma galera tá participando do lançamento e já vendo como o jogo funciona. Então, assim, e já teve também de Mutantes Malfeitores, se tivesse ter uma oportunidade de ter dos outros jogos da casa, seria até interessante até como mostrar, olha, tem esses jogos aqui, tem muito mais coisas além do que vocês já conhecem. Sim, seria bacana. Eu curtiria muito fazer alguma coisa, mas também tem uma pegada que por enquanto o tempo tá apertado. Eu queria, mas porque também a gente vê muito, o pessoal vê muito o nosso trabalho, meu e do Guilherme, na parte de criação e tudo mais, mas tem todo o back-office da empresa. Sim. Né? Aquelas chatices tipo contador que... Afinal de contas, tem muitos salários para pagar, então tem que ser administrada, né? Esse é o porque eu gostei muito daquela mesa que vocês fizeram pra uma meta do financiamento, né? Original do Tormenta, né? Que vocês fizeram com os autores. Teve a espetacular interpretação do golpe do cantinho, Sim. que eu chorei de rir. E aí você largou, e você no final daquela aventura largou uma novidade ali que eu fiquei, caramba! Inclusive quem já leu o Atlas já sabe o que é, né? O Atlas. Sim, inclusive tem a arte nova dele no Atlas, que eu achei que ficou muito legal. Ficou linda. Incrível. Mas vamos lá, né? Olha só. E aí, agora a gente quer saber. Você falou um pouco como mestre, agora, quando você cria seu personagem, quando você vai jogar, a gente pode falar que você primeiro monta uma história e cria a ficha em cima dele, ou primeiro você monta o seu combo e depois você monta uma história a partir desse combo? Ó, tem gente mandando perguntar do Sandy Júnior. O Sandy Júnior é um artista muito importante na nossa... Ele é muito importante. Essa pergunta tá aqui, ó, marcada pra fazer. Assim, o meu processo... Na verdade, uma coisa que eu vou confessar. Os meus personagens, via de regra, não são muito combados. Assim, eu ia dizer, não são muito competentes, não são muito combados. Eu gosto de uns personagens que façam meio que um... Eu já tive personagens meio fortinhos nas mesas. Depende um pouco do jogo, depende um pouco da época. Às vezes eu tenho uma história que eu queria contar através de um personagem, e daí eu digo, como eu traduzo isso? Às vezes eu tenho uma mecânica, eu tô muito afim de jogar com um personagem ladino, quero fazer teste de furtividade. Então depende muito da época. Mas tem duas coisas que eu gosto de fazer muito pessoal. Uma, eu gosto de ver como o personagem vai se relacionar com o resto do grupo. Geralmente eu pergunto o que os outros vão montar, se o personagem ele vai ter um nicho, se ele não vai atrapalhar, porque parece meio discurso de motivacional, etc. Mas o jogo fica mais gostoso quando tá todo mundo se divertindo e quando a coisa tá funcionando. Sim. Tu pode até ter dentro da história momentos que tenha rixas entre os personagens, isso aí. Tipo, eu já joguei campanhas em que tinha dois personagens que ou não se gostavam ou não, mas isso é muito construído entre os jogadores, tem que ser divertido para os jogadores. Então eu digo, isso aqui vai funcionar. Quantos guerreiros já tem no grupo? Não vamos botar o 7º guerreiro no grupo. E outra coisa que eu gosto de personagem, eu gosto de personagem que tem mais botãozinho, que faça coisa. Eu jogo muito mal de guerreiro, sou um desastre jogando de anda e bate, sabe? Então eu gosto de jogar de mago, ladino, caçador. Eu não jogo muito bem de clérigo, eu não sou muito bom de jogar de suporte. Que nem o pessoal hoje em dia usa arquétipo de videogame, né? Jogar de suporte, DPS. Eu não jogo muito bem. Eu sou o clérigo que vai bater na hora que tinha que curar, não sei o que. Então, mas assim, bota um ladino na minha mão, um caçador, um mago, sai direitinho. Entra o especialista na sua mão. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu sou basicamente caçador, mas não sou muito útil, porque afinal de contas eu não tenho as melhores rolagens, porque eu tenho um problema, né? Como jogador de GURPS, tem a tendência de tirar um, é a melhor coisa para o jogador de GURPS, né? Isso não funciona muito bem para ter. Nós tivemos aqui uma época, porque tem uma maldição que as pessoas
não acredito, mas existe a maldição da mão morta, né? E nós pegamos aqui uma época, foi feio. Eu tive maldição da mão morta por uma campanha inteira e chegou ao ponto que o pessoal comprou umas luvas de borracha pra rolar as dados. A mão do Marco já tem tetrafilactéria, já viu o limite já. Tá é horrorosa. Ele tinha um sistema que eu já estava jogando Dragon Engine aqui na live. Ele conseguiu tirar 3-1. Assim, tipo, ele tirou os 3 dados, deu uns do normais e no Dragão 1 também. Tipo, ele tirou triplo 1. Nossa, e teve uma campanha de Reino de Ferro, que a ficha no Roll20, você faz 2 rolagens, né? Então, por 3 vezes, eu rolei 1 nas rolagens duplas 3 vezes. Que merda. Ele rolou com vantagem e tirou 1. 2. Tanto na rolagem com vantagem ou não, eu tava tirando 1. É uma desgraça dessas horas. Eu falo que é culpa da minha esposa, que eu sou bem casado, então é por isso que eu causa isso. Eu passei por uma parecida, porque a minha noiva eu conheci jogando RPG. Na verdade, a gente já se conhecia, mas a gente se aproximou jogando RPG. E quanto mais perto a gente tava de sair, pior eu jogava. Parecia que tinha um ordenamento universal, assim, tu vai ser com ela, então olha que tu vai rolar. Faz parte. Eu te perguntar, assim, na jornada heróica, assim, você trabalhou ali no fim dos tempos, né, desenvolvendo as regras da ameaças com o Leonel. Eu queria saber um pouquinho como é que é o processo de você pegar as ideias do Leonel, assim, e transformá-las em regras, ou ajudar na escrita da narrativa. Como é que é esse processo de trabalhar junto com o Leonel, assim, no desenvolvimento do fim dos tempos? Assim, o Leonel brinca. Esses tempos a Karen tava precisando, eu não sei o que a Karen precisava de regra, e o Leonel mandou uma mensagem assim, faz que nem eu, manda uma mensagem pro Rafa e aparece na manhã seguinte. Mas, falando sério, assim, Fim dos Tempos é um troço fantástico. Tanto a história, quanto a stream, quanto o Leonel e a equipe ali, não só o Leonel como mestre, mas o que o pessoal faz ali, os jogadores em si. E, basicamente, a base do nosso trabalho, o Leonel está contando uma história, ele precisa da ferramenta. É quase como se eu fosse um instrumentista numa cirurgia. A diferença é que ele me diz o que ele precisa. Ele diz, eu preciso cortar alguma coisa, eu vou descobrir qual é o melhor bisturi. Então ele me diz, eu preciso de um monstro assim. Claro, depende da história, depende da aventura em si, ele tem graus variados de especificidade. Às vezes ele diz, eu preciso de um monstro desafiador para um ambiente X. Ou ele diz, eu preciso de um monstro assim, com essa característica, que faça isso. Tudo depende do planejamento dele, quanto ele... E daí a gente vai batendo bola. Às vezes é uma coisa muito linear. Eu escrevo, digo, olha, não, é isso aqui, tá bom. Às vezes a gente troca uma ideia. Às vezes ele precisa de ajuda numa coisa um pouco mais... eu preciso do perigo em si. Aquela cena que ficou famosa do circo da primeira temporada. Ele deu o roteiro do que ele queria, mas as mecânicas... os docinhos ilusórios, etc, tudo eu fui criando, eu passo para ele e daí a gente vai trocando ideia, mas na verdade assim, o grosso do processo, 95% do processo criativo é o Leonel que faz. Eu vou dando toques quando ele precisa de alguma coisa ou quando a regra que ele quer tem espaço, né? E às vezes é o caminho contrário, ele me diz, eu preciso fazer tal coisa, o que eu preciso fazer de regras para isso? Eu digo, não, aqui eu acho que tu precisa disso, precisa de tal coisa. O Leonel manja bem mais de regra do que ele demonstra, ele esconde o jogo, né? Então... Deixa eu adivinhar, ele só é que nem eu, preguiçoso, né? Eu quero alguma coisa, eu peço pro Paulo. Um pouco tem isso. E um pouco é porque ele faz gênero, faz tipo, não, eu não entendo as regras. Daí o pessoal vai tentar passar a perna dele e não consegue. Sim. Mas é muito legal porque, de novo, é um processo de participar da construção de uma narrativa, de uma história, e também tem o processo de ver como as pessoas... Porque eu sei o que vai acontecer, a gente conversa antes, eu vejo o roteiro, e claro, mesmo quando a gente fala roteiro é que nem uma aventura, tem uma aventura ali, o que vai acontecer? Às vezes eu digo, não, e aí usou o monstro, não, eles foram pro outro lado, eles inventaram uma coisa completamente nova, não, nem passou. Desgraça!
E eu fico curioso assim, pra ver o que eles vão fazer. Às vezes eu tô acompanhando, fico, agora o monstro vai, daí eles vão lá e matam o monstro. Eu falo, perdemos o time. Não, assim, eu lendo o Fim dos Tempos, eu vendo esses comentários dele, assim, várias coisas, assim, vocês planejaram pra ser mais ou menos aquela linha, os jogadores tiveram uma ideia tão sensacional, Sim. que puxou o tapete do Leonel, ele teve que improvisar ali, fazer alguma coisa. E o RPG tem muito disso. As pessoas acham que tem um roteiro a ser seguido. Que a stream ele tem começo, meio e fim, é tudo roteirizado, dois scripts para todo jogador. Não é assim. É orgânico. Eu planejo, eu idealizo o início, mas o meio e o fim, só os dados e as decisões dos jogadores vão definir. Isso é uma coisa que a gente acaba não percebendo, mas e que valoriza ainda, não só o Leonel, mas todo mundo que mestra online. Porque às vezes parece que o mestre estava esperando aquilo, mas ele não tinha a mínima ideia e ele tem que, em segundos, ok, tá tudo aqui pronto para eles entrarem na porta da esquerda, eles nem entram no prédio. Né? Então, isso requer uma capacidade de improviso, que é uma das coisas que eu acho desafiadora, porque parte da graça do RPG é tu ser desafiado, a tua criatividade ser desafiada, né? E é muito legal quando os jogadores entregam. Quando a gente fala, os jogadores constroem coletivamente a história, não é como o jogador vai resolver o problema que o mestre. A minha história é 2 goblins roubaram um pão. E os jogadores constroem essa história e andam pegando o pão de volta. Não, as coisas que eles trazem pro mundo, e não, dane-se esse pão, nós vamos comprar outro pão. E nós vamos conhecer outro padeiro, sabe? E pra quem faz isso ao vivo, é bucha. Tem um jogo de cintura ali. Principalmente quando os personagens te arregaçam fazendo assim, tipo, vou rolar aqui uma intimidação e tira um 20. Okay. Nossa, cara, depois eu te mando uns cortes assim do que aconteceu comigo, pra você me dar umas ideias, porque putz, e até para poder puxar um pouco o nosso assunto, que tem muito a ver, né? Vamos falar um pouquinho da Dragão Brasil e vamos falar um pouco sobre como que foi, cara. É porque é complicado falar sobre isso, porque também é uma pessoa que a gente admira muito, né? Por muito tempo o Cassaro, ele ficou escrevendo o Dicas de Mestre. Uhum. E aí você assumiu o manto e começou a escrever a coluna depois dele. Como é que foi essa passagem de manto e quais são as principais dicas para qualquer um que está mestrando que ele precisa saber? Tipo, alguém que... Melhor, porque a gente quer muito incentivar pessoas a começar a mestrar. Até porque a gente quer jogar. Mas qual é a principal dica para quem está começando a mestrar? Já aproveitando a dicas de mestre. Bom, o Cassaro, como todo mundo sabe, ele trabalha conosco, trabalha em Tormenta, ele é um dos criadores, um dos donos de Tormenta, e ele também tem o trabalho dele na Maurício de Souza, enfim, ele é que nem a gente ele trabalha, sei lá, 20 horas por dia. Sim. E quando ele começou a assumir outros projetos, ficou um pouco mais pesado para ele, né? Preciso trabalhar nisso aqui. E uma graça de nós termos uma equipe que tem inclusive 5 mestres é que a gente pode alternar essas coisas, assim como pode ser que daqui a 1 ano ou 2, ou sei lá, eu esteja envolvido com outros projetos e o Televisão assuma, ou o Guilherme, então a gente vai. E o legal é que nós temos as nossas vivências, as nossas experiências como mestres. Então as nossas dicas, inclusive nós vamos eventualmente falar sobre os mesmos assuntos com olhares diferentes, né? Então ali no início da coluna eu precisei misturar com algumas coisas de regra, algumas coisas de Tormenta, porque a gente estava, mas agora eu estou começando a passar mais coisas da minha experiência e é um bate-papo com mestres e jogadores, né? E sobre mestrar, tem uma parábola que diz que um dia um aluno do Bruce Lee chegou para ele e perguntou assim: mestre, como é que eu faço para chutar melhor? E o Bruce Lee disse: chuta. Faz. É uma brincadeira, é uma diversão entre amigos. Eu acho que a primeira coisa é tirar um pouco o peso da seriedade disso. Vai parecer meio contraditório, porque a gente trabalha com isso, mas
um jogo divertido, ele requer um pouco de organização, algumas coisas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão ali para se divertir e tá todo mundo aprendendo. Tu vai aprender a jogar, aceita que tu vai cometer erros, aceita que não vai ficar perfeito e aceita que tu vai ter dúvidas, porque é uma atividade diferente, ela não é mais ou menos complexa, mas ou a pessoa tem experiência e isso não é diferente para ela, é a primeira vez que ela tá fazendo, que nem qualquer outra coisa que ela vai fazer pela primeira vez. De concreto escolha um jogo que pareça interessante, que tu vai te sentir instigado a ler os livros, que vai te atrair, que vai ser divertido, que não vai ser... Existem infinitos jogos no mercado para diferentes perfis de jogadores, diferentes níveis de experiência, diferentes gêneros. Dá uma folhada, conversa com amigos que já tem, isso aqui gostei dessa arte, gostei desse texto, isso fala comigo. Vai lendo com calma, vai brincando com o livro, vai passeando. Todo RPG vai ter uma sessão como mestrar que vai ter as dicas principais. Hoje em dia a gente vive na era da informação. É mais rápido, dá uma olhada na internet, vê uns streams, vê alguém jogando, vai ter umas dicas. Pensa numa história simples, não complica, feijão com arroz. Mas eu queria... Ninguém começou escrevendo Guerra e Paz, né? Vai devagarinho, mestra com os amigos, pergunta o que o pessoal achou. Eu diria assim, a minha experiência é jogar, quando eu disse, é jogar com amigos. Sim. Eu não acho errado jogar. Eu já joguei em convenções, em outras situações com pessoas que eu não conhecia. Mas é um pessoal que tenha, com que tu vai te sentir mais confortável, que se tu tiver que errar, vai errar. E assim, relaxa, joga. Faz uma historinha. Dependendo do sistema, a maioria dos sistemas vai ter histórias prontas. Começa com uma história pronta mesmo. Mas eu queria criar minhas histórias. Vai chegar lá, tu vai criar tuas histórias. Mas pega uma aventura pronta. Quase todos os sistemas Tormenta tem uma aventura introdutória gratuita na internet. Inclusive, você falou um pouco disso na dica desse mês da 194. Você falou assim, cara, agora eu não vou lembrar quem foi que perguntou, mas a pergunta foi quando você lida com bloqueio criativo, ou de repente alguma coisa do tipo, cara, você tá nesse momento, pega uma história pronta, introduz ela. É muito bom. Pra quem já joga e que às vezes tem, tô sem ideia. Tipo, pega uma ideia que alguém já teve, essa pessoa teve a ideia, disponibilizou, disse, usem essa minha ideia. Né? Vai lá e faz isso, uma hora tu vai... Então, acho assim, eu acho importante, eu tenho uma das pegadas que a gente tem em Tormenta, e os textos mais recentes têm falado isso, é muito dar poder pro mestre, deixar o mestre se expressar mais, porque o mestre ele é fundamental, sem ele não tem jogo, né? E eu acho super divertido, eu acho que as pessoas, quem tem interesse, tem que dar uma chance para si, né? A gente tem muita história de pessoas que até nos comentam que ou tem uma trava criativa, ou às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade social e que acabou conseguindo encontrar formas de se expressar e de se comunicar melhor, quando eu digo se comunicar, se relacionar com as pessoas melhor. E o RPG ele tem esse aspecto que é de permitir, de ajudar relações, então não se cobra. Vai lá, experimenta, aceita que vai errar, que não vai ficar... Assim, os meus primeiros jogos eram um desastre. Eu não sei como é que meus amigos continuavam jogando aquilo. E vai. Às vezes também tem aquela lance de que você tá achando que é um desastre, mas teus amigos estão se divertindo a mil ali, não estão nem aí pra coisa. Você achou que, nossa, mandei malzão, teus amigos, nossa, aquela ideia tua foi incrível, tu fica, foi? Exatamente, às vezes tu tá te cobrando demais. Né? Então, assim, a experiência que eu tenho, que as pessoas que chegam em mim com mais dúvidas e receios de mestrar, geralmente é menos uma dúvida técnica de como mestrar e mais uma coisa assim, eu vou conseguir, porque o pessoal se compara, eu vou pegar, tu olha o mestre do Critical Role, tu olha o Leonel, tem tanto mestre profissional que tem toda uma estrutura. O Leonel escreveu uma coluna bem legal na DB sobre isso, sim, sobre toda a estrutura que tem por trás dessas strings, né? E o cara diz, eu não vou conseguir fazer isso, e não é para fazer aquilo, né? Eu tenho outros hobbies que, se eu for comparar com um profissional, eu sou um desastre, mas eu não sou... Tinha uns amigos que queriam começar a jogar a Ordem Paranormal, que ia ter a estrutura do Selbit. Não, cara, só joga, vai se divertir. Pega ali, os dados, uns livros, uma pizza, um refri. Isso. Suja um pouquinho a ficha com refrigerante, não tem problema.
Assim, a ficha ela tem que ser suja. Ela tem que... Aquilo ali são as marcas de guerra. E nunca, essa é a principal dica. Nunca passe a sua ficha limpo. Fatal. Eu conheço poucos personagens que sobreviveram a uma passada de ficha limpa. É, impossível. Passou a limpa, opa, morreu. Que pena. Rafa, quando você cria suas histórias, assim, eu quero saber cria essa história para você mestrar, no caso. Qual é o teu processo de criação? O que você geralmente usa para se inspirar? E você costuma também preparar uma sessão zero para falar, galera, a história vai ser sobre isso, tema e tal. Como é que é o teu processo? Assim, duas coisas. Uma, sobre a sessão zero, geralmente a nossa sessão zero ela é espalhada no WhatsApp. Porque, como eu falei, como é um grupo que a gente conversa, o meu grupo de amigos, no máximo, às vezes, a gente faz uma sessão zero para montar as fichas e discutir um pouquinho do jogo, mas a gente vai conversando ao longo do tempo. Pessoal, quero mestrar isso, quero mestrar aquilo, vamos discutir os personagens. E daí, geralmente, a gente tem um encontro que é uma desculpa para jantar alguma coisa e a gente faz o ajuste fino dos personagens, né? Mas isso eu falo não é nenhum detrimento a existir uma sessão zero, só que o nosso processo acabou sendo mais orgânico porque a gente convive em outras esferas, assim, em outras dimensões da nossa vida. E o processo criativo das minhas campanhas, geralmente eu faço assim, eu penso, quanto mais no início da campanha, mais ela é formatada. Porque naturalmente, principalmente em jogos que tem uma escala de poder, tipo Tormenta, Gunner, que tu vai subindo de nível, os personagens vão acumulando poder bruto e poder dentro da história. Quanto mais a campanha avança, menos eu me preocupo com os detalhes e mais com momentos da campanha. Então as minhas primeiras aventuras são de fazer assim, este é o monstro que vai ser encontrado aqui, blá blá blá, é a aventurinha escrita. E conforme ela vai passando, eu vou tendo mais elementos. Então, a aventura vai se passar aqui, existe esse NPC, existe as coisas, e eu acabo mestrando muito, eu gosto muito de mestrar de improviso. Passar aquela ideia de que o mundo está vivo. Então, se eles forem para a esquerda, tem algo na esquerda. Vai ter um NPC, tem alguma coisa, se eles forem para a direita, tem algo. Mas eu não sei para onde eles vão e eu também não vou me dar o trabalho de prever. Eles são imprevisíveis, eu já aceitei isso. Né? É impossível prever qualquer um. Mas eu sei que daqui a 2 meses de tempo da história o rei tal vai casar. Daqui a 1 mês vai acontecer isso. Se, por exemplo, na campanha que eu estou mestrando atualmente, eles têm um inimigo que é um cavaleiro morto-vivo. E eu disse, na minha cabeça esse cavaleiro vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. E essas coisas vão acontecer a menos que os jogadores interrompam. E eles têm a escolha de interromper ou não, ou de tentar interromper ou não, e o mundo vai... Nessa campanha especificamente, eles acabaram escolhendo resolver outras coisas e esse cavaleiro ele foi fazendo as patifarias dele, ele ressuscitou uns outros cavaleiros. Sim. E daí chegou uma hora que ele chegou nas terras deles com um exército de mortos-vivos e disse, bom, agora vocês vão ter que fazer alguma coisa que o cara tá aqui. E daí foi a batalha que eles perderam no último jogo e que agora eles vão ter que... Mas assim, não tinha uma aventura. Cheguei assim, pessoal, o que vocês vão fazer hoje? A gente vai tentar resolver aquele problema. Aquele problema vocês não resolveram, o cara agora tem um exército. A gente vai tentar fazer isso. Então, o meu processo é criar, é espalhar coisas, tipo um GTA, assim. Sim. E os jogadores vão resolvendo ou não, conforme... Claro, uma coisa para isso que o mestre precisa ter, tu tem que ter uma boa compreensão do cenário que tu vai jogar, para saber o que pode ter ou não. Ter uma capacidade de improviso, daí tem algumas técnicas, tem alguns truques de improviso, e criar coisas e espalhar pelo mundo. Sabendo que pode aparecer ou não. Esse NPC era super legal. Nunca viram. Terminou a campanha. O NPC tá lá, ele não morreu. Ou, em princípio. Sim. Usa na próxima, guarda. Né? Não tô dizendo que tu não pode introduzir, mas se tu quer ter essa abordagem, vou mestrar um mundo aberto, tu vai ter que aceitar que às vezes os jogadores não vão fazer tudo que tu queria e nem tem como. Se tem esquerda e direita, eles só podem ir para um lado, eles não vão para os dois. Né? Tem gente que tem uns truques, tipo, tem um NPC, não interessa o lado para onde eles vão. Isso é um dos truques, mas às vezes eles mais tarde vão para o outro. Então tu tem que ter uns...
Mas é um jeito que eu gosto, eu acho divertido. Eu não tenho nada contra a aventura muito fechada. Geralmente a aventura comercial, a aventura pronta, ela tem que ter essa narrativa, porque tem que ter alguma coisa no livro, né? Tem que ter um texto, né? Quando essa, por exemplo, de Expanse que eu vou mestrar, é uma aventura fechada, porque ela tem um início, meio e fim, então ela tem que ser, pela sua natureza, ela tem que ser fechadinha, né? Em 3 jogos para terminar, não pode, vou para Marte atravessar a galáxia. Mas o meu processo é mais meio bagunçadinho. Não, eu acho que. Desculpa, Paulo, te cortar, mas. Eu acabei de descobrir que eu tenho a minha escola de RPG, a escola é a Rafael Desvalde. Eu faço exatamente a mesma coisa. Tem muita gente que faz. Eu conheço muito mestre que acaba jogando assim. Eu gosto, eu acho que a melhor campanha que eu já mestrei que tá acontecendo no Orla. Foi a única vez que eu realmente me preparei para uma campanha, preparei algumas coisas e tal. Tudo bem que eles fizeram só 1/3 do que eu tinha planejado, mas uma coisa que você falou que para mim tá funcionando, tipo, se eles vão mexer ali ou não, aquilo vai acontecer. Então isso tá acontecendo e tá criando motivos dentro da história. E acho que isso é uma coisa que é bem, bem importante pra gente vivenciar, né? Sim. E eu acho que uma outra coisa que tem se tu quer que os jogadores participem da construção da tua história, tu tem que dar ganchos. De vários tamanhos. Um exemplo, teve uma aventura que eu mestrei pro nosso grupo, em Tormenta, que inclusive é uma aventura que eu tenho planos de um dia transformar numa aventura pronta. E essa aventura tinha uma NPC que ela tinha uma história por trás, mas eu não apostei. Eu disse, ela tem essa história, mas não vai dar nada, ninguém vai nem ver. E era uma personagem que era uma nobre que fugiu do deserto da perdição e que tinha se tornado uma assassina e que estava nessa região para vingar a morte de uma pessoa. Ela tinha toda uma trama, no final, mesmo sendo uma assassina, na verdade ela era uma heroína. Uhum. E um dos jogadores se encantou pela personagem. Tipo, a aventura começava numa taverna, tinha várias pessoas, quando eu descrevi, ele deu um pretexto para ir lá conversar. E eu não imaginei que o jogador fosse... E o jogador puxou ela pra história. E daí, quando teve uma oportunidade, eles tinham que fazer uma missão e eles tinham uma chance de chegar e dizer, olha, quanto é que tu quer ir pra ir com a gente? Quero te contratar. E, na verdade, depois o jogador me disse, eu acho que o meu personagem se apaixonaria por ela. E, inclusive, casualmente, coincidência, eu falei do Lucas, foi o Lucas. E o Lucas só pôde botar tudo isso na história porque tinha o gancho ali. Sim. Tinha 10, 15 NPC naquela taverna. Teve uns que foram ignorados e acabaram indo pro oblívio da história. Mas os jogadores tem que ter coisa para eles mexerem, para eles darem corda, para eles... Então, isso que eu acho que é uma coisa legal, às vezes tu tem uma coisa mais solta, porque se tu diz assim, não, este NPC está aqui para fazer isso, assado, cozido, e nada que os jogadores façam vai tirar ele do caminho. E, no final das contas, a missão dela acabou virando uma missão pro grupo, porque ela confessou o que ela estava fazendo, e o Lucas disse, não, acho que assim, eu só tô gostando dela, isso é importante para ela, uma personagem, então, vamos te ajudar, não? E foi construindo, sabe? Foda, muito bom. Bom, a gente também, você tá cansado, senão a gente vai ficar até 3 horas da manhã aqui conversando. Eu sou meio bom de papo, acaba. A gente vai... Mas toda vez que a gente recebe alguém aqui no canal pra poder bater um papo sobre RPG, parece que a gente tá conversando com gente que a gente já falou, conhece há muito tempo, vive experiências muito parecidas. Quando a gente conversou com o Marlon Taj aqui também foi bem assim, tipo, cara, vem jogar com a gente um dia, vai ser bom e tal. É bem essa pegada. Mas assim, a gente quer spoilers, tá? E a gente quer spoilers e é bom às vezes um ou outro, mas você vai me dizer se você pode ou não falar. O que você pode falar pra gente sobre os trabalhos futuros da Jambô? Vocês têm visão de lançar alguma coisa nova para dentro do cenário nacional após a campanha de 3D&T? Ou vai trabalhar mais em enriquecer o que tem dos cenários hoje que estão lançados? Não tem nada completamente
secreto, mas tem coisas que nós temos um menu de coisas que nós estamos trabalhando, mas nós não definimos ainda, então a gente tem muita coisa que a gente não... Que nem a gente tinha conversado um pouco antes, a gente está numa pegada mais de anunciar coisas quando elas estão mais concretas, quando tem... Mas, assim, o que eu posso dizer? Nós temos planos de material, tem mais material para sair para Tormenta, coisas concretas, isso já foi anunciado. Semana que vem eu começo a trabalhar na atualização da Coração de Rubi, que vai sair uma nova tiragem atualizada para o jogo do ano, Sim. até faz parte das recompensas da campanha, vai ser o escudo novo. Nós temos um projeto de livros grandes para o ano que vem, que vão ser complementares, vão explorar partes do cenário, não digo partes geográficas, mas aspectos do cenário. Por exemplo, muita gente comentou, tem espaço para conteúdo sobre deuses e divindades. O Panteão é um aspecto importante de Arton. Isso está no radar, daí vai ter conteúdo, todos os níveis de conteúdo, de raça, magia, coisa. Então, esse foi o ano do cenário dos mestres, porque embora o Atlas de Ameaças eles sejam livros que têm conteúdo para os jogadores, eles são livros que, do ponto de vista de uso, porque na prática quem usa mais um livro tipo Atlas é o mestre, no sentido de que ele que vai narrar, usa o mundo. Criar, O Ameaças tem ali as coisas que o Sindicato dos Jogadores conseguiu fazer passar, mas ele é um livro de monstro. Nossa, ele é um livro de monstro. Então, ano que vem é a vez dos jogadores. Legal. E a gente tem mais alguns projetos de aventuras, tem alguns... Assim, eu queria poder falar mais, eu sei que é um pouco frustrante. Não tem problema. Mas a gente vai ter a CCXP aí, vai ter uns anúncios legais, vai ter umas coisas bacanas, mas tem bastante coisa acontecendo. Às vezes a gente... Porque uma coisa legal do processo é que o público vê o que já está concreto, mas o que está concreto é o que era planejamento há 2 anos, o que era execução ano passado. Então, as coisas que o público vai ver ano que vem, elas já estão acontecendo agora. Só que elas ainda não estão... Não precisa falar o quê, mas tem novidade surpresa para CCXP? Tem coisa legal. Legal. Surpresa que, tipo, ninguém espera, pode ser que chega lá, olha só. A surpresa é que se eu começar a falar, eu tenho que terminar na surpresa. Entendi, a gente tem que trazer o Gui aqui, porque o Gui solta um pouco mais, gente. É porque, na verdade, quem controla o fluxo de informações é o Gui. Então, ele tem mais... E se ele falar alguma coisa que ele não deveria, quem vai puxar a orelha dele é ele mesmo. É um troço meio que ele se fica... Então, a gente acaba sendo... Mas tem coisas que vocês vão ver. E, assim, é na pegada, em termos de qualidade, a gente está estabelecendo um padrão com Atlas, Ameaças. São livros que estão lindos. O Ameaças, que eu vou falar mais, que é o que eu estou mais envolvido diretamente, tem um caminhão de arte nova, o primeiro bestiário colorido de Tormenta, tem muito... Bom, agora vocês viram, tem muita coisa, tem o manual de criação de ameaças atualizado, não é só um livro de monstros, mas ele é uma caixa de ferramentas para o mestre, né? Eu acho que esse é um livro que o cara vai botar embaixo do braço e vai usar um monte, sabe? Então, os próximos produtos vão ter. O pessoal, até eu vi alguém aqui que comentou sobre algo mais profundo sobre os do Shidak. Tormenta tá florescendo agora, Tormenta tá ganhando muito conteúdo e é um mundo inteiro. Tudo pode ser mais aprofundado e tudo a gente vai estar trabalhando. O Atlas, ele é a fundação desse novo mundo, né? Ele apresenta coisas que nunca tinham sido faladas, sobre cenário, sobre arte, teve todo um processo de criação de conceitos. Tem uma coisa que vocês falaram lá, que tu falou de Namalcá. No escritório, eu acho que eu já falei isso em algum outro lugar, a mesa do Dan, que é o nosso diretor de arte, ela fica na minha frente. Então eu vejo os monitores dele. E aquela arte, que é a arte da rainha de Namalcá. E assim, Namalcá tem uma série de influências e
particularmente pega mais para nós, porque uma das várias influências culturais do Namalcá são as tradições do interior daqui do Rio Grande do Sul, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, período de colônia, imperial e tudo mais. E a nossa família é do interior, a gente tem uma... Eu não sou um cara do campo, mas eu ia pra fazenda. Então, para nós, é uma coisa que ressoa muito. E eu vi o Dan criando o conceito de arte, de vestimenta deles, e fazendo pesquisa, e tem influência de vários elementos culturais, de outros aspectos, mas as coisas que ele criou, e tu vê esse processo de pesquisa, e tu vê o profissional trabalhando ali. Aquilo que eu falei lá dos monstros... São várias pessoas contribuindo para uma ideia. Quando ele terminou o conceito, eu disse, cara, eu tô apaixonado por essa mulher. Tipo, eu vi ela nascer aqui, tipo, a minha noiva que não ouça, mas... Tomara que ela não esteja no chat aí, vai que vai te dar um problema. Não, tô no escritório em casa, a porta tá aberta, ela tá então se escutou, ferrou. Fala pra ela que lembra muito ela. Não, mas ela participou da arte, porque a gente tava com umas dúvidas do cavalo, eu mandei pra ela assim, amor, ela entende de cavalo. Então tá bom. Entende errado de cavalo. Muito bom, muito bom. Cara, fenomenal, assim, eu não tenho palavras para descrever a oportunidade de poder bater esse papo com você, mas nós temos algumas últimas perguntas. Então, vamos lá. A gente não pode deixar de falar um pouco sobre o que o chat também quer saber. Eu não cheguei a ler absolutamente nada do que eles colocaram, então para mim vai ser um Paulo que tá por dentro. Uma aqui, a primeira pergunta aqui de uma pessoa bem legal, bem conhecida, um abraço, Leonel Caldela. Ele quer saber o que você tem a dizer sobre a noite em que Francis rolou 8 uns naturais seguidos e foi notado até por um guarda bêbado semi-adormecido. Assim, o que eu posso dizer? O Andy Warhol falou que todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama. O Rafael Desaldi falou, todo mundo vai ter seus 15 minutos de humilhação. Esses foram os meus. Era uma campanha antiga de Birthright, um cenário de AD&D. Nós estávamos jogando, era D&D 3.5, com umas mudanças nossas, coisas que depois surgiram até em Tormenta. E eu tinha esse personagem, que era o Francis, que era um ladino, que era tipo um James Bond medieval. E ele rolou 8 uns, ele fazia vários ataques com a daga e todos eles foram 1. E o Guilherme teve um acesso, ele teve um acesso de riso, ele caiu da cadeira e ficou rolando no chão. E foi assim, foi constrangedor, porque o Francis era um cara fleumático, elegante, era tipo um James Bond, assim. Imagina o James Bond dando tiro pra tu que caias. Acontece, quem tá na chuva é pra se molhar, eu posso falar. Foi terrível. O tá aí pra humilhação. Acho que foram 8 seguidos, 8 né? seguidos, ele fazia. Ele atacava com a adaga. Ele arremessava a adaga e atacava no corpo a corpo. E ele usava 2 adagas, ele atirava um monte. Então era um show de ataques e. Aconteceu, tipo, virou um show de horrores. Todo mundo, o que eu vou fazer? Daí depois tu conserta, mas ele foi lá e fez a missão, ele entrou no castelo, ele fez tudo que tinha que fazer, ele só fez com menos elegância do que ele tinha planejado. Tá muito bom, assim, tá muito Cara, bom. Eu lembro de uma história aí que os envolvidos que o Leonel contou, que uma vez estava numa aventura, ele tinha que salvar uma menina e ele usou uma técnica de usar a nossa tradicional resolução de problemas chamada bola de fogo. Era isso que eu ia contar do seu Leonel. Pode contar. Assim, essa eu tava mestrando. Acho que eu já contei isso em algum lugar público, mas sempre merece ser contado. Tava mestrando. Era fantasia medieval, não me lembro se era Tormenta, onde é que era. O grupo tava médio nível, 5º, 6º nível, e o Leonardo era um mago. E eles tinham conseguido um barco mágico cujo poder é que o barco não pegava fogo. Foi isso. E eles tinham salvo uma guria, que tinha uma criança, 6 anos, que tinha sido raptada por um vampiro e tinha passado pro primeiro estágio de vampirismo. Ela já estava sofrendo, mas eles podiam reverter. Sim. E um dos jogadores estava jogando com um lobo consciente.
E ele teve uma ideia legal, ele disse, eu vou inverter, o meu personagem vai ter uma seguidora, que é a guria, a gente vai ajudar a guria, ela vai montar nele, e eu vou jogar com o animal e o seguidor é o humano. E o lobo dele se afeiçoou pela guria e tudo mais, era a humana dele. E eles estavam nessa pegada, nós vamos salvar essa guria. Pausam, estacionam o barco numa cidade, vai todo mundo fazer compras, e o Leonel fica estudando no barco. E entram os piratas, porque não era uma cidade muito segura. E entram furtivamente, o personagem do Leonel é mago, não percebeu, eles entram no quarto em que ele tá estudando com a guria dormindo. E tá aqui, ela tá presa, não sei o que, e o Leonel disse, ele fez que esperou os caras entrar no quarto, ele saiu correndo, saiu do quarto, eram 3 piratas, ele olhou pra mim, eu saio do quarto, me viro e toco uma bola de fogo dentro do quarto. E eu, eu peguei 4D20 e comecei a fazer os testes de resistência. Mas eu já tava... Eu rolei o primeiro, rolei o segundo, quando eu fui rolar o quarto, o Leonel disse, mas só tem 3 bandidos, porque é o quarto teste. Daí eu disse, tu tem razão, não precisa o quarto teste, a guria tá dormindo, ela falha automático. Daí, quando eu falei isso, o Leonel ficou branco. Só que como os outros jogadores estavam na cidade, eles meio que estavam folheando o livro pra fazer compra. E o nosso amigo que tava jogando de lobo, quando eu falei isso, ele parou e olhou. E ele ficou olhando pro Leonel, o Leonel ficou olhando pra mim, os dois parados. E o nosso amigo o Giacomo disse, Leonel, tu matou minha guria? O Leonel olhou assim, não sabia, disse, a menos que eu role negativo nos dados aqui, matou. Mas matou os bandidos também, né? Cara, coitado do Leonel, não sabia onde se enfiar. Porque ele esqueceu, ele confessou, ele esqueceu a guria. É literalmente aquela pessoa assim, esqueci que tinha alguém aqui. Porque, assim, por isso que eu digo, bola de fogo, essas coisas tinha que ter um órgão que regulasse isso aí. Não podia ser qualquer mago aprende esses troços. Não deveria mesmo. Tem uns que estão tentando destruir umas cavernas. Tô num lugar fechado, vou jogar uma bola de fogo. Mas foi todo mundo tem o seu momento. Depois eu vou mandar isso pra ele. Você, já tô sabendo de uns podres seus também, tá? Olha, nós temos também uma pergunta aqui do nosso amigo Vedragon que mandou um material, o Manual da Porradaria, lá na iniciativa T20. Pra quem quiser dar uma olhada, tá muito bom. Cheguei logo pra perguntar pro Rafa o que ele acha de uma campanha onde os aventureiros só enfrentam turbas. Assim, do ponto de vista de jogo, ia ser um pesadelo pro jogador, porque enfrentar turba é complicado, assim como na vida real. Tu ir pro X10 é complicado. Agora, eu gosto muito de campanha com restrição de recurso. Tipo cenário pós-apocalíptico. Assim. Adoro que os jogadores tenham que ficar contando, que os jogadores tenham que decidir se vão tomar aquela poção ou não, porque vai fazer falta depois. Eu acho que é um gênero divertido de jogar. Não muito tempo, porque às vezes ele pode ser meio estressante, mas é uma pegada legal. Assim, eu já tive campanha... Restringir o que o jogador pode comprar e depois ficar revoltado. Por que não tem um cajado aqui? Eu já tive campanha pós-apocalíptica que o personagem morreu de fome. Não tinha comida. Então, e jogar com turbo é tu jogar contra as possibilidades. Assim, tu tá na inferioridade e tu vai ter que resolver esse problema matemático com criatividade e boas ideias. Te vira aí. Então eu muito faria uma aventura em que os jogadores têm que, tipo, uma aventura baseada em combate em massa, tem que enfrentar exército. Tô pensando em alguma coisa parecida. Mas ele é safado, ele tá perguntando isso porque na nossa aventura de fim dos tempos, ele fez uma pequena alteração no primeiro nível, ele coloca turbas de orcs ao invés dos orcs pra gente enfrentar. Faz sentido, uns orcs que são mais sociáveis, eles gostam de ajudar de galera. Sim, faz sentido. Tá bom, não vou falar o que vem à mente, não. Seguindo aqui nossa pergunta aqui, a primeira vez no nosso chat aqui, né, o Sunscape 007, ele pergunta aqui, como foi a decisão de amadurecer o cenário de Arthur? No início tinha uma pegada mais anime, mas depois de Área da Tormenta, o jogo mudou completamente. Assim, eu não participei muito desta parte, na verdade um dos condutores desse processo de amadurecimento foi o Leonel. Todo mundo. Mas a leitura que eu faço hoje, um pouco que norteia o nosso trabalho lá, tudo amadureceu.
os autores amadureceram, nós fomos aprendendo sobre outras coisas, a sociedade foi amadurecendo, o nosso público foi amadurecendo. Então, nós fomos aprendendo. Tem várias questões. Tem questões de... Primeiro tem uma questão mercadológica. Quando Tormenta surgiu, houve uma época em que, em termos de mercado, a produção baseada em cultura japonesa, anime, mangá, era muito importante, era a porta de entrada do público. Então, o que falava mais com esses consumidores, o que falava mais com esses leitores, era algo que tivesse mais essa pegada, né? Depois o mercado foi se abrindo, veio O Senhor dos Anéis, veio várias obras de outros tipos de fantasia. É meio bizarro, mas em alguns aspectos a fantasia medieval mais clássica chegou depois no Brasil, de outras coisas, né? E as pessoas foram descobrindo que existia mais coisas. Tormenta tem um pano de fundo, porque Tormenta é essencialmente um mundo de fantasia que está sendo invadido por demônios de uma dimensão cujo propósito é assimilar e aniquilar toda a existência. Tipo, é um jogo de inimigo nos portões, assim, tipo, o que a gente vai fazer? Sim. E nós, como autores, em determinados momentos, fomos amadurecendo, fomos querendo lidar com temas mais sérios ou mais pesados, mas sem perder a leveza. A Tormenta mantém um pé na fantasia oriental, mantém um pé na leveza, tem humor, tem todas essas coisas, porque Tormenta também... A gente sempre fala do sucesso de Tormenta é ser um espelho daquilo que faz o Brasil de melhor, que é essa coisa de ter várias influências, várias culturas. A gente tem muitas vezes o tal do complexo de vira-lata, de pegar só as coisas que a gente tem ruim, mas a gente tem umas coisas muito boas. O Brasil tem troços, áreas em que a gente é destaque e tudo mais, porque a gente tem essa. E Tormenta tem isso, busca lá no anime, busca na fantasia, busca no filme tal, traz as nossas experiências. E tem muita coisa que a própria comunidade foi passando. Aqui eu vou até falar, teve momentos que Tormenta foi criticado por coisas, ou questão de arte, ou questão de conceitos, só que a gente mudou, a gente ouviu as pessoas, a gente aprendeu com as pessoas, né? Todos nós somos indivíduos e às vezes a gente erra e vai errar coisas novas, e às vezes as pessoas vão nos dar feedback e a gente vai corrigir, às vezes a gente vai acertar coisas que ninguém imaginou antes. Então eu acho que Tormenta amadureceu como parte do processo de que é um cenário que está inserido em um contexto que amadureceu, né? Tem coisas, por exemplo, públicos, tipos, perfis de público, perfis de consumidores que não conheciam Tormenta e que quando conheceram e que passaram a consumir, passaram a demandar coisas que ela tem razão, e isso é uma contribuição. Olha, eu tô gostando do cenário de vocês, mas isso aqui eu acho que poderia ser melhor. Essas pessoas estão interessadas e essa contribuição é válida. Então é um processo, não é uma decisão, não é uma chave que tu vira, sabe? Não quer dizer que não existam produtos que tenham passado por um processo mais estruturado e definido. Agora nós vamos fazer esta versão mais ou menos. Acho que foi um processo mais orgânico com a gente. A gente que é fã de Tormenta desde o iniciozinho lá, pegou 3DT, por exemplo, o primeiro livro de capa dura foi o primeiro Tormenta capa dura que lançou e tal. A gente sabe que tem um processo de evolução muito grande em tudo isso que você falou. Esse amadurecimento, para mim, como espectador, acho que ele cresce também como por conta do passar do tempo, né? Porque afinal de contas, em um momento agradava de uma forma, pulou para agradar de outra e foi evoluindo. E também, e aí isso é uma frase que o Paulo costuma falar, assim, a comunidade de Tormenta, ela enriquece muito. Ela enriquece muito o cenário, enriquece muito a forma com a qual ele é conduzido, então acho que isso é muito positivo, isso traz isso que você citou, né? Mas para mim é o grande diferencial, a gente não se sente mal estando numa comunidade como a comunidade de Tormenta. Esse é muito bom. Temos mais uma, né, Paulo? Tem mais quantas? Tem mais duas. Tá. Essa é minha, né? É.
Então tá, vamos lá. Ordens de Kali. Olha, um dos deuses do panteão no Twitter tá aqui. Ele, inclusive, vai narrar uma história que ele prometeu dentro do Twitter por conta da Ordem da Igreja de Kali no Ameaças e no Atlas. A campanha, se atingisse a meta da Igreja de Kali, entrasse no Ameaças, ele ia fazer uma campanha. Então, aí ele falou, vem aqui, faz a campanha aqui. Aí a gente falou assim, já que você precisa, né, afinal de que você é devoto de Kali Dranok, por que não na Orla do Dragão pra isso, né? Cola com a gente. Então a pergunta dele é a seguinte: Tormenta é um universo já bem antigo, já passou por vários perrengues ao longo do caminho, para hoje em dia estar desfrutando, mas Gunnar e Ordem foram recentes. Que experiência do universo de Tormenta proporcionou para vocês nesses outros? Vocês puderam usar ou usar mais? Qual foi o diferencial nisso? Assim, tanto o Gunnar quanto a Ordem são cenários licenciados, no sentido de que não fomos nós que criamos, né? Então o nosso trabalho foi criar e adaptar um sistema de regras para traduzir a visão dos autores, né? Nos dois casos os autores participaram, então especificamente neles a nossa experiência de Tormenta foi mais do ponto de vista de design de regras do que necessariamente de construção de cenário. Mas teve coisas que a gente sugeriu e opinou sobre elementos que um cenário precisa descrever para funcionar como RPG. Mas, por outro lado, são dois cenários que nasceram, que tem uma carga de RPG, já vieram com um RPG no nome. É diferente se um romancista chegasse para nós e dizer, olha, eu tenho este romance que descreve um mundo que foi pensado como uma obra literária. Eu preciso transpor isso para um RPG. Né? Então já eram cenários que já tinham elementos feitos pensando na transposição para o jogo. Então o que nós usamos mais foi a nossa experiência de design mesmo. Legal. Né? E um pouco também, como cada cenário desses ele conta uma história e um estilo um pouquinho diferente, ajudou assim, o que em Tormenta precisa ser contado e logo precisa de regras, e o que Gunnar e Tormenta são muito mais similares, tanto que as regras são 100% compatíveis, porque eles são mundos de fantasia medieval que tem um gênero de narrativa parecido. Sim. Ordem Paranormal é uma pegada diferente, as regras são adaptadas, já são mais afastadas, né? Acho que foi mais por esse caminho. Bom, muito bom. E vamos para a última, Paulinho? Você tá mutado, desculpa. Opa. Por último, não é bem uma pergunta, é mais aqui, o Cadê o 20 falou o seguinte, né? Eu não tenho perguntas, eu só tenho a agradecer ao Rafa pelas mais de 400 formas de matar personagens dos meus jogadores. Obrigado. Que bom, fico feliz que... espero que cada uma das 400 seja usadas com sucesso. Bem, dependendo das públicas de criaturas, ele tá usando. Na média de 4 jogadores por grupo, que é a média, dá 100 TPKs. Nossa... surgiu uma última perguntinha aqui. O sistema T20 foi um marco da Jambô. Tendo em vista que já existe até outros jogos que usam... tem em vista outros jogos que vai usar as mesmas regras? Ele quer dizer assim, o T20 é um sistema aberto, terão outros cenários usando o T20 planejados? Assim, nós não temos nada concreto, mas nós temos ideias. Eu tenho um cenário... Eu já comentei, tem um cenário pós-apocalíptico que eu já mestrei algumas campanhas nele usando as regras de T20, mas se fosse para uma pegada comercial eu adaptaria algumas coisas. Mas porque hoje nós temos dois sistemas que são inteiramente da casa, que é a 3D e Tormenta. Nós temos sistemas que são as regras da casa, que são licenciados, que é Gunnar e Ordem. Nós temos os sistemas... que são licenciados, traduzidos, tipo o próprio Expanse, Dragon Age, etc. Então, hoje a gente está pensando mais em aprofundar, trazer mais coisa para esses sistemas e as suas comunidades, principalmente Tormenta, porque agora que Tormenta passou por esse marco que era necessário apresentar estes 2 livros, que a partir deles muita coisa vai sair, então a gente vai ter muito foco de fortalecer essas linhas, mas não quer dizer... a gente sempre fica pensando
isso aí dava pra fazer com T20. Sim. Então, o que eu precisava o que nós precisávamos que os dias tivessem um pouco mais de horas. Seria bom, né? E é isso, gente. Cara, eu não sei o que expressar disso tudo. Eu quero agradecer por tanto esse tempo que tá com a gente, tá 1h50 já, né? Então, é um papo leve, mas você veio de um dia bem pesado, teve a entrega. Hoje foi um dia que você veio, a gente viu nas redes sociais, veio alimentando algumas coisas pra gente poder ter esse bate-papo. A gente quer falar que só dar aquele recado pra todo mundo. Você escuta mesmo Sandy Júnior? Tá faltando. As pessoas não sabem. Na verdade, o Leonel fala, mas ele fala pra me criticar, mas é uma coisa que eu tenho como orgulho. Eu sou extremamente eclético. A minha playlist do Spotify tem o que vocês puderem imaginar. Tem Sandy Júnior, tem... Esqueci o nome do grupo que canta aquela música, essa tal de Liberdade. Raça Negra. Raça Negra, tem Beethoven, tem um monte de trilha sonora, sou mega fã da Lana Del Rey, tem um monte de coisa. Eu acho que eu já ouvi ele, inclusive, falando de Lana Del Rey também. Não, curto demais. Você já ouviu? Você ouviu falar da palavra Taylor Swift? Tenho. Assim, num universo paralelo, eu teria ido no show dela. Eu digo no universo paralelo em que eu tivesse o tempo e a disponibilidade, não... já fui quando teve o show da AMCA aqui em Porto Alegre. Fui, muito legal, foi aqui perto de casa. Do AMCA, do Village People. Assim, eu não tenho um gosto muito definido. Tem música assim que eu ouço no momento que eu curti. Eu tenho umas listas temáticas, tem uma lista pra trabalhar, tem uma lista pra curtir, tem lista pra fazer exercício, tem um monte de coisa clássica que tem as músicas do rock na hora que eu vou correr, né, vou treinar. Sim. Mas eu tenho assim, ouço Sandy Júnior com orgulho. E eu vou dizer, porque na época que tinha o meu primeiro DVD de música, o meu primeiro CD de música, na época de CD, foi a trilha sonora da Bela e a Fera da Disney. Aí eu tenho todos os CDs de trilha sonora da Disney e eu tenho trilha sonora de novela da Globo. Pronto, falei. Eu tenho o Cravo e a Rosa e a música. Cara, acho que o primeiro álbum que eu ganhei na vida foi um CD do. CD não, na época era cassete, né? Eu não tinha. Eu conheci, era cassete do Mamonas Assassinas. Muito bom. Anos 80, né? Cara, minha mãe. Anos 90, é isso aí. Minha mãe era super fã da Elis Regina. Minha mãe chorou quando a Elis Regina morreu. E adoro Elis Regina, aprendi a ouvir com ela. Tem um monte de coisa de MPB que eu acho que tem. É muito show. Tem muita coisa. Assim, é uma bagunça. Se alguém disser aqui, não sei o que eu gosto. Olha, estão levantando aqui a hashtag Rafa Swift. E também a Velsant, que tá, nossa amigona que tá aqui no chat, falando assim: Rafa Desvalde para presidente do mundo já. Valeu, pessoal. Estão perguntando também de Sampa Crew aqui, mas acho que é melhor você não entrar muito nessa vibe, senão o pessoal vai falar de tudo aqui. Inclusive, eu vou falar que não sei quem conhece um jogo chamado Pablo, que é um jogo de música. É um jogo de carta, que as cartas têm palavras e tu tem que cantar uma música e cada carta tem um ponto, e se tu cantar a música e tiver... É um jogo bem divertido. Sim. Ganhei um monte de carta cantando Eterno Amor. E o pessoal da mesa nem sabia que existia, porque eu estava jogando com jovens. Cara, eles não sabiam que existia Eterno Amor. Desbloqueou a memória de Raul Gil. Muito bom. Rafa, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Espero que ter você aqui mais vezes para a gente poder bater um papo. Em breve, acredito que a gente se encontra na CCXP. Sim, estaremos lá, se tudo der certo. Show de bola. E, assim, quero deixar à vontade se você fazer suas palavras finais, o que você quer passar de recado pra galera, fique à vontade. Bom, primeiro agradecer esse espaço, vocês estão me agradecendo, mas na verdade eu que tenho que agradecer, porque
o trabalho de vocês mantém a comunidade ativa, vocês estão aí divulgando o nosso trabalho, vocês estão falando com o pessoal. Na verdade, a gente é o início de um processo, e tu falou um pouco antes da comunidade. Tipo, o que a gente faz funciona porque existe uma comunidade. Existe uma comunidade que consome, que sugere, que exige, que cobra, que elogia, né? Então, esses espaços para nós poder vir falar e colocar as nossas ideias são super importantes. Então, eu que agradeço vocês por isso. Agradeço todo mundo que está apoiando, aí, o pessoal que apoiou a campanha, que está curtindo os livros, que está dando feedback. Vai parecer até hoje por causa das discussões, mas agradeço o pessoal que está pedindo Kobold e Centauro, porque não é ironia, porque vocês estão pedindo porque vocês querem, porque vocês se importam, porque vocês gostam do cenário. Às vezes a gente dá uma discutidinha, às vezes tem umas palavras, porque que nem família. Às vezes a gente briga, né? Mas é isso aí. Essas coisas vão acontecer, elas vão ter os seus momentos, esse conteúdo vai, mas isso é fundamental. Tormenta é o que é. Isso a gente tem falado desde a primeira campanha lá do T20. Parte do sucesso de Tormenta é porque tem essa comunidade fantástica. Então, quero agradecer vocês dois, o Paulo e o Marcos, e todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está assistindo, e dizer que vai ter muita novidade. Essa foi a prévia final, agora a gente vai ter 30 dias para dar aquela sintonia fina, aqueles ajustezinhos, aqueles embelezamentos, depois vai ter a entrega, depois vai ter mais um tempinho antes do livro ir para a gráfica, para os últimos comentários. Depois esses livros vão estar na mão de vocês vão exibir para quem não tem, vocês vão usar, vão se divertir bastante. E para mim, e acho que para todo mundo aqui, eu falo, um dos aspectos, vai parecer coisa de papo, mas na verdade para nós é muito verdadeiro, assim, saber que as coisas que a gente está escrevendo, que a gente está criando, estão sendo usadas por pessoas em outros lugares do mundo para se divertir, é muito gostoso. Tipo, saber que alguém teve um bom momento, uma boa memória, tá contando histórias em cima de uma coisa que a gente construiu, tipo, dá um quentinho no coração. Isso é verdade. Então, valeu, pessoal, por fazer o que a gente constrói ter significado. Pô, muito bom, parabéns, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e só amores para isso, e só amores também para que a gente possa continuar com essa pegada, que a gente tenha mais e mais oportunidades. Paulinho, suas palavras finais. Sim, só agradecer aqui o Rafa aqui por estar aqui conosco aqui no Orla, aqui nessa noite, custando uma água de coco aí, no meu papo de maneiro da praia aqui, essa brisa carioca, e agradecer a todo mundo que pôde assistir aí, lembrando que esse episódio vai estar no Void até terça-feira, e terça-feira esse episódio estará no YouTube, depois só botar por lá. Então já dá uma inscrição lá no YouTube quem não é inscrito, pra poder já esperar já esse papo aqui, o episódio já editado, bonitinho lá pelo Igor. E lembrando também que nós temos nosso mascotinho, né, o Orlando, né, o nosso dragãozinho, vem à venda na loja 3DJ, só botar a exclamação 3DJ, e você pode adquirir nosso Orlando, nosso mascotinho lá, impresso em 3D e pintado à mão. Esse aqui, eu tô te devendo esse, inclusive, Rafa. Eu quero um dragãozinho desse. A Camila já tem um, e em breve o Orlando estará dominando a Jambô. Bom. Já tem um espaço pra ele na mesa, tá? Eu não sabia que ele existia, mas agora vai ser CCXP tá na sua mão, embaladinho pra você levar com segurança. Lembrando que quem comprar pelo link aqui do Orla, aqui o Orlando, e outras peças na loja 3DJ tem 10% de desconto. Então é só usar lá o cupom lá 3DJ Orla 10. E é isso, gente. Só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos aí por terem acompanhado a gente, e até. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu, beijão. pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.